O que você deseja? Pelo que o seu coração balança? Quais são os sonhos? Talvez para os mais novos, todas as expectativas para um futuro próspero. Ou para você que já tem uma caminhada longa, muita história para contar. O que motiva seu coração? Que faz com que você dedique suas energias, seu tempo, sua força? O que mexe com você? Quando a gente pensa a respeito dos nossos sonhos, das nossas expectativas, nós estamos lidando nada mais nada menos do que os produtos e resultados que apontam para o centro da vida. E o que é o centro da vida na Bíblia? Nosso coração. Não é à toa que o livro de Provérbios, você conhece muito bem, capítulo 4, verso 23, diz o que é para nós? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem todas as veredas da vida. A Escritura sempre lidou com o centro do ser humano como esse fundamento pelo qual nós devemos nos preocupar. Para que direção ele está apontado? Quando a gente identifica nossos sonhos e desejos, nós identificamos para onde nosso coração está apontando. E é interessante, meus irmãos, que se você parar para pensar, todo movimento de obediência, todo movimento de esforço da nossa parte, sempre é motivado por algo que nós amamos. Para quem tem filhos aqui, para quem teve as dificuldades, nós vimos aqui pessoas que vieram muito novas para São Paulo, e que se esforçaram e fizeram o que foi possível para terem vidas dignas, para poderem construir um cenário melhor para o futuro dos seus gerações futuras, etc. Talvez os mais novos sejam fruto dos esforços de pais que, por amarem cada um deles, lutaram pelo melhor. Porque o que nós amamos nos impulsiona. Se você ama alguma coisa, isso vai te impulsionar a fazer alguma coisa. É por isso que Paulo coloca para nós que o amor de Deus nos constrange. E é interessante que no original a ideia de constranger não é um mero sentimento passivo que você sente, eu estou constrangido e envergonhado. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que o amor de Deus ele nos empurra. O amor de Deus nos empurra porque olhar para a imensidão do quanto nós somos amados nos leva a ter uma vida em movimento. E esse movimento, em outras palavras, uma vida de obediência. E aonde eu quero chegar com tudo isso, meus irmãos? É de sugerir para você pensar no discipulado cristão. Em outras palavras, a vida com Jesus, o grande mestre, como a luta de reorientação do seu coração para o trono correto. Eu vou repetir. O discipulado com Jesus, a caminhada com Ele, pode ser resumida como uma luta de redirecionar o seu coração, o centro da sua vida, aonde habitam os seus amores, desejos e sonhos, para o trono correto. Porque se nós não servimos ao Deus verdadeiro, nós serviremos a algum Deus. Nós serviremos a algum outro trono. E é mais ou menos isso, meus irmãos, que Jesus está querendo propor para nós aqui, como uma das perspectivas que os seus seguidores devem ter para com a vida. E para toda a nossa reflexão, eu sintetizei e resumi ela em uma única frase. Se você sair daqui com essa frase decorada, eu já ficarei muito feliz. Porque o texto pode ser resumido da seguinte maneira: os verdadeiros discípulos de Jesus se caracterizam por sua lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. Vou repetir mais uma vez. Os verdadeiros discípulos de Jesus se caracterizam por sua lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. Talvez a pergunta do discipulado cristão seja: o que Deus espera de nós? E o que Deus espera de nós é uma fé que seja leal.
a Ele que é o Senhor de tudo e de todos. Para isso, meus irmãos, eu separei nesse texto aqui, e muito nos ajuda com isso, 3 metáforas. 3 formas que Jesus explica como essa lealdade a Ele se manifesta na nossa vida prática. E se você puder observar, eu já adianto para você que as 3 metáforas, elas são para nós até mesmo estranhas muitas vezes, pela maneira como são descritas por Jesus. Se a luz que você tem dentro de você é trevas, que estranho isso, né? Mas é interessante que ele vai começar usando a metáfora do tesouro, depois ele usará a metáfora dos olhos, e em seguida, o coração, os nossos afetos. E eu quero em cada uma delas propor para os irmãos a atenção que nós devemos ter para com a maneira como nós nos relacionamos para com as dádivas da vida, que muitas vezes roubam o nosso coração e a nossa lealdade. Primeira lição, meus irmãos, se encontra do verso 19 ao 21. Eu peço que você acompanhe sempre com a sua Bíblia com muita atenção. A primeira lição que Jesus nos diz é que os nossos tesouros apontam para onde o nosso coração está. Os seus tesouros são um sinal de onde estão o seu coração. Onde está o seu coração? Se você puder ver comigo, o texto vai dizer: não acumulem para vocês tesouros na terra. É interessante, meus irmãos, considerar que tesouros, e principalmente no contexto aqui, eles estão limitados a tesouros como bens, como possivelmente aquilo que traz para nós sustento, bem-estar e etc. Mas à luz de todo o Novo Testamento e a Escritura, tesouros podem ser identificados como dádivas, como bênçãos. E isso sugere para mim e para você que tesouros não são maus em si mesmo. Um tesouro não possui um caráter que é atribuído a ele como algo maligno. Um tesouro por si só não pode ser prejudicial a você, a depender de como você se relaciona com ele. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, verso 17, diz para nós que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, todas as bênçãos que recebemos, elas provêm do Senhor, que é doador, que nos abençoa, que nos concede tesouros na vida. Só que o grande ponto de Jesus aqui não é desqualificar os tesouros. Mas se você prestar bem atenção, ele diz o que no verso 19? Não acumulem para vocês tesouros na terra. Não acumulem. A ideia aqui de Jesus é mais ou menos direcionar o nosso entendimento para a nossa postura avarenta e consumista para com as bênçãos que Deus pode nos dar. Sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes as dádivas de Deus se tornam a nossa pedra de tropeço. Muitas vezes as bênçãos que você recebe se tornam os maiores impedimentos do seu amadurecimento. Muitas vezes aquilo que você tanto anseia como uma dádiva que parece que vai garantir a sua redenção e felicidade é aquela que vai roubar a lealdade do seu coração. É por isso que Jesus se volta para os discípulos e diz: não acumulem tesouros na terra. E ele diz para nós que estes tesouros são nada mais do que tesouros que se esfarelam na mão. Todo mundo aqui, ou pelo menos alguns de vocês, já tiveram ou tiveram contato com alguém que teve um carro velho. Aquele carro que a gente não quer se desprender dele. Há um apego emocional muito grande ali. Há aquele sentimento de, poxa vida, esse carro vem de geração em geração. Esse carro já me deu tanto trabalho, mas eu quero que ele esteja aqui. E o meu ponto, meu irmão, não é condenar o seu carrinho precioso, não. Mas é colocar como um exemplo de um tesouro que se esfarela. De algo que tem prazo de validade. Como tantas coisas na nossa vida que tomam os nossos esforços, que roubam muitas vezes a atenção que você tem que dar ao seu lar, a atenção que você tem que dar ao Senhor, porque talvez parece que a gente só precisa trabalhar para ser feliz. Trabalhar e garantir muito dinheiro, porque se a gente tiver muito dinheiro a gente vai ser feliz. É interessante que a Escritura não nega o valor dos bens como um meio pelo qual Deus providencia suas bênçãos. Mas da mesma forma coloca para nós que o amor a tudo isso é o que traz problema a nós.
Paulo diz a Timóteo, capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, mas em amar ao dinheiro, em colocá-lo em um altar que não é de direito dele. Considerar o dinheiro como uma entidade, como se fosse um ser que merece toda a nossa devoção, todos os nossos esforços. Jesus está condenando os avarentos. Jesus está condenando aqueles que estão considerando os tesouros dessa vida maiores do que os tesouros que estão vindo a nós das mãos do próprio Filho na vinda vindoura, meus irmãos. É por isso que, se você puder ver no verso 20, Jesus coloca um contraponto: mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Mas acumulem para vocês bens que não se esfarelam, que ladrões não levam, tesouros que têm valor imensurável. E é interessante, quando você vê o texto no grego, no original aqui, a melhor maneira que ele poderia ter sido traduzida, ao meu ver, seria mais ou menos assim: acumulem tesouros diante de Deus. Acumulem os tesouros que Deus garante que eles não vão se esfarelar. Acumulem os tesouros que estarão com Ele. E é interessante pensar que em outros textos da Bíblia nós temos essa linguagem. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que estão no alto. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto, onde Cristo está, onde a sua vida está. É interessante que Paulo resume o fio condutor da vida cristã. Todo mundo já viu a propaganda do famoso energético que te faz voar, né? Ele te dá asas. O Evangelho faz isso com a gente. Ele coloca a gente nos ares. Ele coloca a gente lá em cima porque ele coloca a gente diante de Deus. E toda a mentalidade que está diante de Deus, meus irmãos, ela se relaciona bem com os tesouros terrenos e nunca devota seu coração a eles. Porque a primeira lição que Jesus nos dá é que onde os nossos tesouros estiverem, aí estará o nosso coração. E é interessante que a gente poderia talvez inverter a pergunta, né? Porque Jesus coloca para nós no verso 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Só que a gente poderia inverter e dizer, onde o nosso coração está? E eu repito a introdução dessa reflexão. O que você deseja? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus principais amores? Sabe como a gente identifica o que toma nosso coração, meus irmãos? Quais são as últimas coisas que você pensa quando você vai dormir? Quando você deita a cabeça no travesseiro, o que mexe na sua cabeça? O que toma a sua atenção e que muitas vezes toma o seu sono? O que muitas vezes é motivo de discórdia no seu lar? Talvez seja a igreja ideal. Talvez seja um ministério que eu sempre sonhei. Talvez seja uma promoção no trabalho. Ou todos os tantos sonhos que nós temos para os nossos filhos, que nunca são deles e sempre são nossos. Você percebe que no final das contas, lidar com os nossos tesouros e aprender a lidar com os tesouros da terra e ter uma perspectiva de desejar acumular tesouros no céu, é lidar com o pecado do egoísmo. É lidar com a vaidade do nosso coração que nos arrasta a termos posturas, meus irmãos, que são apenas preocupações com o nosso próprio nariz. E sabe um ambiente onde isso é muito comum? É na igreja. Aqui não acontece, né? Na Ibovinha acontece. Aqui eu tenho certeza que essas coisas não acontecem. O desafio que nós temos de lidar com os nossos desejos e com os desejos dos outros. É interessante que, quando nós falamos de sonhos e de amores, de interesses e desejos, a Escritura qualifica a nossa relação como igreja da seguinte maneira: considere os interesses dos outros superiores aos seus. Considere que o favor sobre os outros deve chegar mais rápido do que sobre você. Essa é uma ótima maneira, meus irmãos, de você perceber quais são suas prioridades e onde o seu coração está. É interessante que
a segunda a segunda metáfora que Jesus coloca para nós, ela de alguma forma está amarrada com a primeira. Se a primeira metáfora do tesouro, a segunda dos olhos, se você já pegou o gancho aqui, ela está totalmente ligada porque você é atraído pelo que você vê. Os seus olhos é o que gera o desejo em você. São os seus olhos que fazem com que você se sinta atraído. E é por isso que, se você puder ver no verso 22, Jesus parece que muda de imediato e diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. E aqui vai nossa segunda lição. Se os nossos tesouros apontam onde o nosso coração está, os nossos olhos orientam o nosso caminho. Os seus olhos determinam para onde a sua vida está apontada. Os seus olhos determinam para onde você deseja ir. E a ideia aqui, meus irmãos, é como se nós estivéssemos em uma casa. E estes olhos aqui fossem janelas. É por isso que Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. Como se ele dissesse que os olhos são uma espécie de lamparina. São uma espécie de feixe de luz que traz luz para dentro desta casa. É por isso que ele vai dizer que, acompanhe comigo no verso 22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que a ideia que Jesus quer passar para nós é de que o corpo aqui representa a vida como um todo do indivíduo. Todo seguidor de Jesus ali, como um todo. Isso implica todos os seus relacionamentos, seus contextos familiares, profissionais, a sua vida como um todo. E de maneira simbólica, os seus olhos são as janelas da sua vida. De modo que, se os seus olhos forem bons, Jesus diz que todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, será cheio de trevas. É interessante, meus irmãos, pensar que a ideia que nós temos aqui no texto, ela melhor é entendida, essa dificuldade do nosso olhar, quando a gente percebe que no verso 23 ele diz assim: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Parece estranho, né? Se a luz que está em você são trevas, como que a luz é ao mesmo tempo trevas? A ideia que Jesus quer dizer para nós é que os olhos que estão nas trevas proporcionam para a vida do crente uma vida dividida. E esta vida dividida se torna uma vida ilusória e que traz um auto-engano. Você pensa que tem luz, mas não é luz. Sabe quando a desobediência para nós se torna obediência? Sabe quando a gente deseja que seja dessa forma e que não haja nenhuma proibição da parte de Deus? E que os pastores de vocês aqui não venham falar nada, porque os seus olhos estão atraídos. E você deseja o amém de Deus. E você deseja o assim, de fato, Senhor, faça na minha vida. O grande problema, meus irmãos, é que o nosso coração é enganoso. E é por isso que Jesus trabalha no centro da vida do indivíduo. Porque se o seu coração estiver desalinhado, isso é sinal de que os seus olhos estão em trevas, pensando que estão em luz. E assim toda a sua vida está na escuridão. Você já parou para pensar por que você muitas vezes pede pelas mesmas coisas em relação à sua vida com o Senhor há tanto tempo? Me ajuda a ser um marido melhor. Me ajuda a ser um diácono melhor. Me ajuda a ser um ministro, um servo, um trabalhador, um pai melhor. E você comete os mesmos erros de sempre. Você se deixa levar pelos mesmos anseios pecaminosos de sempre. E a pergunta que nós devemos responder hoje é: por que é assim? E a resposta está na boca de Jesus, meus irmãos. É porque nossos olhos não estão muitas vezes apontados para o caminho de obediência que nós precisamos trilhar.
Você conhece muito bem a história de Jonas. Jonas, o profeta fujão. Jonas, o profeta que não desejou o arrependimento de um indivíduo. O profeta que se entristeceu com o Senhor porque pecadores se arrependeram. Só que é interessante que Jonas, no primeiro capítulo do seu livro, ele escolhe não ir para Nínive, ele vai para Jope. O extremo oposto. Você sabe muito bem que no capítulo 2 ele está dentro da barriga de um peixe. E ele faz uma oração de confissão e reconhecimento da sua desobediência. E aí no capítulo 3 ele está em Nínive. Sabe o que Jonas nos ensina? Que apesar dos nossos pecados, graciosamente Deus sempre nos retorna para o nosso local de obediência. Apesar da nossa desobediência, Deus sempre com graça nos aponta o caminho de retorno ao nosso local de obediência. E isso, meus irmãos, começa a partir do momento que os seus olhos são redirecionados pelo Evangelho para a luz. Um pastor e professor de teologia chamado Donald Carson, norte-americano, ele diz que os olhos bons são os que estão fixos em Deus, sem se desviar dessa constante contemplação. De uma maneira mais simples, ele está dizendo o seguinte: que os olhos que são luz são aqueles que têm o Senhor como tudo. São aqueles que têm Deus como seu bem supremo. São aqueles que têm o autor e consumador da nossa fé como o nosso tesouro. Porque, meu irmão, se você tem Jesus, você tem tudo. Só que a dificuldade nossa é acreditar nisso. Lembra o que Paulo fala em Romanos capítulo 8? Se Deus deu o seu próprio Filho, como também não nos dará de graça todas as coisas? Quando fala sobre ansiedade, Paulo diz que nós devemos o quê? Não andar ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica, e com ações de graças, nós devemos apresentar as nossas petições diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará nossa mente e nosso coração aonde? Em Cristo Jesus. Porque a perspectiva do crente, ela sempre vai para Jesus e parte de Jesus. Porque Jesus é o centro de tudo, meus irmãos. Ele é tudo e deve estar em todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Como eu disse, ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é seu salvador. Ele é o libertador da sua vida. Ele é aquele que te alcançou com graça apesar dos seus pecados. Ele é aquele que te concedeu o tesouro maior, que é o da vida eterna. Que te deu esperança. E que faz com que você viva esta vida tendo armamento suficiente para poder vencer a sua idolatria. Porque no final das contas, o ponto dessa passagem é que Jesus está querendo nos ensinar a lidar com os nossos ídolos que roubam o nosso coração, que prendem o nosso olhar. E a última lição que Jesus nos diz é que eles tomam o nosso afeto. A gente passa a amar os nossos ídolos. O tesouro a ponto de o seu coração estar. Os seus olhos guiam o seu caminho. E os seus amores revelam quem são os seus senhores. Olha o que Jesus vai dizer para nós. No verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. É interessante que parece que Jesus está falando de coisas totalmente desconexas, né? Ele fala de acumular tesouro, depois ele fala dos olhos, e ele começa a falar do Senhor. É porque ele está usando a metáfora dos olhos e do tesouro para falar sobre a idolatria do coração. E olha os verbos que ele usa aqui, meus irmãos. Você não pode servir a dois senhores. E aí, em seguida ele vai usar, pois odiará, amará, se dedicará, desprezará. São verbos que implicam relacionamento.
E uma pergunta importante para entendermos aqui, até a importância de sabermos da nossa relação com os nossos tesouros, é se perguntar como que um ídolo nasce. Como que um ídolo nasce? Se você pensa que um ídolo nasce pelos artefatos que nós construímos pelas mãos humanas, pelas imagens de barro que você já viu, não, meus irmãos. Isso é apenas um símbolo humano. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Porque um ídolo não nasce quando você modela o barro. Ele nasce dentro do seu coração. É por isso que existem 3 palavrinhas que os estudiosos propõem como uma maneira de identificar um ídolo: confiança, obediência e amor. Se você confia muito em algo, você passará a obedecer aquilo. E por confiar e obedecer naquilo, você amará aquilo. Um exemplo: se você ama dinheiro, você vai confiar que o dinheiro é a solução para todas as coisas. E você vai obedecer ao dinheiro, porque você fará tudo por dinheiro. Qualquer coisa da nossa vida pode se tornar um ídolo, meu irmão e minha irmã. Pode tomar sua obediência, seu amor e a sua fé. É por isso que Jesus coloca para nós aqui que é impossível você ter em casa vários altares. Ah, Deus está aqui, mas deixa ficar o outro do ladinho aqui também, só para dar uma garantida. Aconselhamento pastoral é uma coisa muito curiosa. Porque no aconselhamento pastoral, muitas vezes nós somos os últimos a saber das coisas. Porque a pessoa tentou de tudo e só sobrou o pastor. Ela correu para tudo quanto é lugar, não teve solução nenhuma. Ah, é verdade, tem um pastor na igreja lá que acho que eu posso procurar uma ajuda com ele. E isso muitas vezes, meus irmãos, eu não falo isso para colocar um fardo nos irmãos, mas para assumir uma responsabilidade nossa como igreja como um todo. Nós muitas vezes temos o Senhor como a última oportunidade que nós tivermos ali. Quando estiver no 45 do segundo tempo, a gente corre para Deus. Porque muitas vezes o nosso coração está tentando buscar nos ídolos que a gente levantou a solução para os nossos problemas. Mas aí que está. Os nossos ídolos, eles sempre fracassarão. Porque eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm pés, mas não andam. E o que é mais curioso é que o salmista nos diz que aqueles que se devotam a essas imagens se tornam como elas. O ídolo não tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem pé e não anda, e eu vou me devotar e eu não vou ter boca e não vou falar. É isso que o salmista está querendo dizer? Muito mais profundo. Ele está querendo dizer que você deixa de ser humano. Você perde sua sensibilidade. Você se torna um animal. Você machuca as pessoas. Você enfrenta quem for. Você levanta a voz contra Deus. Você se volta contra Ele por quê? Porque as coisas não estão saindo do seu jeito. E as coisas não saírem do seu jeito é porque não estão saindo de acordo com os seus ídolos. A gente precisa reorientar o nosso coração dia após dia, meus irmãos. Dia após dia. Porque Jesus coloca para nós que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Em versões antigas, a Deus e a Mamon. Porque Jesus quer mostrar para nós que o nosso relacionamento com as dádivas, eles podem tornar as dádivas como se fossem pessoas, como se fossem gente de carne e osso, que anseiam pela nossa atenção. E aqui é o momento onde eu retomo a pergunta inicial: o que você deseja? O que você ama? Não pensem que talvez, por você ser muito novo, ou por você ser mais velho, o seu coração não esteja inflamado por desejos. Ele ainda está. Enquanto estivermos nessa vida aqui, sem a volta de Cristo para, de uma vez por todas, estabelecer o seu reino aqui, nós lidaremos com a pecaminosidade do nosso coração. Com um coração que ama a idolatria. Com um coração que levanta ideais
E aqui vão algumas aplicações finais, meus irmãos. Talvez você tenha um ideal de igreja. Talvez na sua cabeça você tenha assim, a igreja que tem que dar certo, ela tem que ser assim. Talvez você tenha um ideal de ministério. O ministério de sucesso tem que ser assim. Seja o ministério de louvor, o ministério de mulheres, o ministério de crianças, qualquer que seja, tem que ser dessa forma. Mas a pergunta que eu te faço é: você ama mais o seu ideal de ministério de igreja do que as pessoas que Deus te deu para congregar? Porque se o ideal de igreja que você tem, se o ideal de ministério que você tem, se o ideal que você tem para esse rebanho que você foi colocado aqui, é maior do que o amor que você tem pelas pessoas dessa igreja, você está diante de um ídolo. Você está diante de algo que roubou seu coração e que está impedindo você de amar as pessoas. Meu irmão, se na sua casa você não é suscetível a dar o braço a torcer em uma discussão com a sua esposa, a procurar pela reconciliação com o seu marido, você talvez esteja diante de um ídolo. Se você é aquele que dedica os seus esforços para conquistar o cenário ideal de vida, que é talvez um carro zero, uma casa própria, uma conta cheia e datas para viajar durante um ano. Essas coisas são ruins? Não. Mas se elas tomaram a primazia dos seus sonhos, elas vão tomar você. Elas vão te tirar da sua paternidade, da sua maternidade, do seu ministério. Elas vão te tirar do trono correto que é Jesus Cristo. Os verdadeiros discípulos de Jesus se caracterizam por sua lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. Essa lealdade, ela nasce, meus irmãos, e ela floresce em um coração que acima de tudo ama o Senhor. Jesus resumiu seus propósitos em 2 mandamentos. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é um antídoto para a idolatria. Amar a Deus é um antídoto para a adoração genuína. A adoração verdadeira, meus irmãos, quando nós cantamos, como fizemos aqui de uma maneira tão bela, quando nós celebramos ao Senhor juntos aqui, nós estamos de alguma forma sendo testemunhas uns para os outros de que nós amamos ao Senhor. As canções nos lembram daquilo que nós somos rápidos em esquecer. Quem tem os braços é o meu descanso. Que nós estamos aqui para cantar nos montes e nos vales, para que toda a terra ouça, para que os céus ouçam. É esse o propósito da vida do crente. Uma vida de lealdade que se expressa continuamente nas pequenas coisas da nossa experiência como crentes. Eu termino dizendo para vocês que um coração leal, um coração que ama a Deus, é um coração que está satisfeito em Jesus. E se você talvez se deparou com seus ídolos aqui nessa noite, não entenda como um tribunal de acusação, mas como mais um convite da graça de Deus para você voltar para o seu local de obediência, ter o seu coração reorientado para o trono correto e se satisfazer, se esbaldar, mergulhar em Jesus Cristo. Porque se nós temos Cristo, meus irmãos, nós temos tudo que a nossa vida precisa. Todos os tesouros que o nosso coração almeja estão nele e somente nele. Vamos orar?